tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Clube do Sobrevivencialismo XX. Antes de começarmos o vídeo, deixe um like, compartilhe, se inscreva no canal, pois muitas pessoas têm entrado no canal e têm esquecido deste detalhe no final. Então, vá lá, rapidinho, um segundinho. O tema de hoje que nós vamos tratar é um ponto bastante importante que nós precisamos analisar. Ou seja, é sobre por que nós devemos nos preparar, fazer estoque, analisando somente as situações que nós vivemos no nosso país, o Brasil. Ou seja, quais são os 6 motivos por que nós deveríamos estar nos preparando. Vamos lá, os pontos de riscos que estamos apresentando para você são considerando os próximos 2 anos. Após isso, fica um pouco difícil a gente analisar, mas tem alguns pontos que devemos estar prontos em qualquer situação, pois são riscos que realmente podem ocorrer no futuro próximo em nosso país. O primeiro ponto que nós devemos nos preparar, para mim, é um dos pontos mais importantes e que tem um grande risco de ocorrer nos próximos 2 anos. Ou seja, é a questão do emprego, falta de emprego, perda de emprego. Temos visto neste começo de ano o fechamento de inúmeras fábricas por todo o país. E isto não é um ponto positivo. E, inclusive, nós temos visto empresas consolidadas fechando unidades, reduzindo o número de funcionários, trazendo uma situação bastante crítica em algumas regiões. Por causa disso, fique atento. Emprego é o item número 1 e, para mim, o mais grave no curto prazo de tempo. Se em 2023 nós estamos com todo este problema de diversas empresas desempregando, possivelmente o próximo ano será um ano bastante difícil. Inclusive, a gente tem alertado estes pontos na consultoria. Nós veremos esta dificuldade principalmente em pequenas empresas, MEI e empresas que não têm um capital muito forte, ou seja, que vendem o almoço para comer na janta, como se diz no popular. Então, preste muita atenção, se prepare. É importante você estar blindado nesta condição, pois este risco é de norte a sul do país e todos nós corremos este risco. Não existe milagre. 1 mais 1 é 2. Então é só você verificar os dados na economia para analisar melhor esta situação. E isto levanta uma bandeira muito importante para o próximo ano, para nós ficarmos alertas. Este item 2 já falei em alguns vídeos também. É o risco da laninha, os riscos climáticos. O nosso país sofre influências muito grandes em relação à laninha, principalmente na região sul, onde nós temos chuvas torrenciais, muita água e enchentes no período da laninha. E no norte e nordeste nós já temos o contrário, temos períodos de seca. Nós saímos recentemente de uma laninha onde a gente teve estes riscos, inclusive com a questão do desabastecimento de água. Então, os fatores climáticos são fatores que têm que estar aí no nosso radar continuamente. Por causa disso, todo preparador e todo sobrevivencialista sempre estão atentos também nas previsões que podem ocorrer em sua região. Fique atento, analise. Ter estoque em uma situação de emergência sempre ajuda. Nós aqui, numa das últimas enchentes, nós ficamos quase 2 semanas
quase que totalmente ilhados. Então é importante a gente ter condições e comida para sobreviver um período mais longo, seja de chuva, seja de estiagem. Então, o item 2 é uma questão, vamos dizer assim, de sorte, mas realmente é uma situação que a gente tem que tomar cuidado. Já estes tempos eu tinha comentado para minha esposa, faz tempo que aqui na nossa região não tínhamos nenhuma enchente muito forte. E este ano apareceu a previsão de Laninha, que é um risco grave de enchentes. Risco 3, ou seja, risco de falta d'água. Às vezes, em determinados períodos de ano e épocas, principalmente com Laninha, ocorrem situações aí de mudanças climáticas bastante graves. E isso tem gerado situações de seca bastante grandes no país. Temos visto São Paulo, interior paulista, Minas e outros estados importantes com falta de água e inclusive desabastecimento em algumas regiões. Então, este é um alerta muito grave. O risco de falta d'água, ele é muito grande no futuro. Então, nós temos que ficar precavidos. Risco 4. Risco de desabastecimento de alimentos. Este risco é proveniente de outros fatores, como o risco 2 e o risco 3. E também temos o risco 5, que já iremos falar, que também tem uma influência sobre o fator de desabastecimento de alimentos. Quando eu falo desabastecimento, não quer dizer que vai ocorrer uma falta completa, pois quem tem dinheiro consegue comprar, mas quem tem menos poder aquisitivo poderá ter algum problema na aquisição de alimentos no futuro, principalmente em relação a esses 3 riscos que comentei. O risco 2 é o risco climático, das mudanças climáticas, efeito Laninha, e o risco 3 é referente à falta de alimentação devido à falta d'água. E o risco 5 nós iremos tratar na sequência. Por causa disso, manter um estoque regulador para você aí na sua casa é importante. Se ocorrer qualquer situação dessa, você terá alimentos para você e sua família. Risco 5. O risco 5 é proveniente à greve. Ou uma greve geral ou uma greve dos caminhoneiros. Nós temos visto o pessoal comentar esta situação. Por causa disso, nos próximos 2 anos, este pode ser um problema sério. Se ocorrer, ter estoque é fundamental. Risco 6. Este risco me preocupa muito, pois nos últimos anos não tivemos maiores investimentos no Brasil nesta área. Os investimentos são de distribuição, os investimentos são de empresas particulares e até de pessoas particulares, que é o risco de um blackout energético. Para mim, este é um dos principais problemas que nós podemos ter. Ando pesquisando muito sobre este assunto e irei fazer um vídeo completo sobre blackout, ou apagão, como o pessoal está falando. E, inclusive, países têm se mobilizado e mobilizado a sua população para que esta população se prepare, pois se ocorrer um risco, são graves os problemas que poderão surgir. Então, um risco de apagão no nosso país, ele é bastante grande, pois as nossas matrizes energéticas não são as mais modernas e não têm tido grandes investimentos de forma do governo. Há investimentos particulares em energia eólica, energia solar, mas muito pouco tem se investido pelo governo. Assim, nós temos um risco bastante grande de ocorrer um blackout, e isto poderá levar a 1-2 semanas de paradas nas regiões que forem atingidas. Então, é necessário tomar cuidado.
Principalmente as regiões de interior correm maior risco, pois provavelmente a prioridade será abastecer as grandes cidades para evitar tumultos maiores. Você já pensou ficar à noite no escuro, sem energia, sem luz? Esta é uma probabilidade que realmente todos nós estamos correndo risco. Então, se prepare, mantenha lanternas, mantenha pilhas estocadas. São itens importantes da preparação. Entre os riscos apresentados, o risco 1 de questão de emprego e o risco 6, para mim, na minha opinião hoje, são os riscos mais graves que nós estamos correndo na atualidade. Ou seja, emprego e a possibilidade de um blackout elétrico. Eu não coloquei ainda mais 2 outros riscos que são importantes e que tem que ficar no radar. Não coloquei, pois eles dependem de como você analisa. Eu primeiro estou analisando a questão política do nosso país. Este risco fica a seu critério analisar. E o segundo risco, que também estamos em iminência, é a questão da guerra, Rússia e Ucrânia. Então, também é um ponto que nós temos que ficar de olho no horizonte. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, compartilhe, mas principalmente cuide, pois hoje nós temos que ficar precavidos e cuidar do nosso estoque. Muito obrigado.